Leitura da primeira carta de São Paulo ao Timóteo. Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplados pelos anjos, pregando às nações, acreditando no mundo, exaltando na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é a leitura da carta de São Paulo. A primeira carta de São Paulo ao Timóteo. Ele vem nos dizer: escutai com a esperança de ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Então aqui ele está nos falando como proceder, como entrar, como ter uma experiência na casa de Deus, que é na casa de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, porque foi o próprio Jesus quem criou a igreja, que levantou a igreja. Os bispos, padre, ministro, se forma discípulo de Jesus como se fosse os 12 discípulos que ele fundou. Então ele juntou os 12 e ali deu um exemplo de como seria dali por diante a igreja, que a gente deve estar se ajuntando em comunidade, compartilhando tanto a palavra, e se precisar o bem, materiais para alguém que necessita, e para a igreja também, que às vezes não necessita sempre de uma vela, de pagar conta de luz, conta de água. Sempre tem algo para comprar na igreja, por isso que a gente deve estar ajudando, porque a igreja necessita também do dinheiro físico. Aí vem aqui, ó, dizendo assim: não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Não podemos ter essa dúvida, porque é grande os mistérios da piedade. Ele foi manifestado na carne. Veja bem, Jesus, ele é Deus. Ele foi sempre, antes de o mundo ser criado, Jesus já era o Filho de Deus. Ele viu tudo quando criou o mundo. Então, ele se fez carnal para a gente. Ele se humilhou tanto para ser carnal como a gente, para nos salvar. E o engraçado que eu acho é que as pessoas não querem sofrer. Eu vou dizer nem só as pessoas, a gente, eu também coloco eu, porque nós não queremos sofrer. Quando nós sofremos uma dor no pé, uma dor na unha, é murmuração o tempo todo, é reclamando. Uma pessoa não pode dizer a verdade pra gente, nem a verdade. Imagine outras coisas. A verdade já era para ser o suficiente para a gente ficar calado no silêncio, não combater e tentar mudar. Mas nem nisso a gente sabe ficar calado. Se ficar calado depois fica murmurando. Então Jesus se fez carne para poder nos salvar, ter essa misericórdia da gente. Então ele era espírito. Aí fala aqui, foi justificado no Espírito. Então é o Espírito Santo quando ele manda pra gente.
Assim, quando a gente recebe o batismo, ele manda também, depois que recebe o batismo, em alguma ocasião, na oração que você tiver, uma oração pedindo o Espírito Santo, ou numa adoração ao Santíssimo Sacramento, sempre o Espírito Santo ele vem. É o Espírito de Deus, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditando no mundo, exaltando na glória. Então, gente, vamos mais procurar se aprofundar na igreja para a gente entender como a igreja foi fundada, porque ela tem aqueles ritos, porque aí você vai entender tudo da igreja, não vai julgar a igreja, porque tudo tem um sentido na igreja, tudo tem um sentido na igreja, tudo que você vê. Por isso que é bom a gente se aprofundar na nossa fé, para não estar pulando de galho em galho sem saber de nada. Porque primeiro a gente tem que se aprofundar, não ter preguiça de ler Bíblia, não ter preguiça de ler o catecismo da igreja, e não ter preguiça também de estar lendo a Bíblia para estar entendendo. Então, louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.